Helena cresceu cercada de luxo. Tudo o que ela conhecia era uma vida de privilégios, festas glamourosas, jantares em restaurantes caros e viagens para lugares exóticos. Desde pequena, todos sabiam quem ela era, a herdeira do império de sua família, responsável por comandar um conglomerado de empresas no futuro. Mas, com o passar do tempo, Helena começou a perceber que, apesar de tudo que tinha, faltava algo importante. Ela sentia que ninguém via quem ela realmente era. Para todos, ela era apenas uma garota rica. Isso a incomodava profundamente. Seus amigos a tratavam com um certo distanciamento, e os pretendentes que surgiam pareciam mais interessados no dinheiro do que nela. Mesmo dentro da própria família, o foco estava sempre em seu futuro como empresária e no que ela significava para o legado dos negócios. Não havia espaço para erros, para ser apenas Helena, a jovem com sonhos e desejos além do dinheiro. Foi numa dessas noites, após mais um evento social cansativo, que Helena tomou uma decisão. Ela precisava se afastar daquele mundo, pelo menos por um tempo. Ela queria viver uma vida diferente, uma vida onde as pessoas não soubessem seu nome, onde pudesse ser ela mesma, sem ser julgada pelo dinheiro que tinha. Assim, surgiu a ideia de se disfarçar. Helena decidiu que iria trabalhar em uma pequena loja de roupas de segunda mão, longe dos olhares críticos e das expectativas irreais. A princípio, a ideia parecia loucura. Ela, uma milionária, disfarçada de funcionária de uma loja simples. Como isso funcionaria? Mas ao mesmo tempo, Helena sentia que era exatamente o que precisava. Ela queria ser vista como uma pessoa comum, conhecer gente de verdade e talvez encontrar algo mais profundo do que o brilho superficial ao qual estava acostumada. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, Helena ligou para sua assistente pessoal. "Vou tirar umas semanas de folga, Isabela", anunciou ela, já esperando a reação chocada da assistente. "Preciso de um tempo para mim." Isabela ficou atônita. "Folga? Helena, sua agenda está cheia. Tem reuniões, eventos importantes e..." Helena a interrompeu. "Eu sei, mas vou delegar tudo. Confio em você para manter as coisas em ordem. Eu só preciso de um tempo longe disso tudo." E assim, com sua decisão tomada, Helena partiu. Ela não contou a ninguém sobre seu plano. Apenas escolheu um pequeno bairro da cidade, longe de onde costumava frequentar, e encontrou uma loja modesta de roupas usadas que estava contratando funcionários. A loja se chamava Segunda Chance e era administrada por uma senhora simpática chamada Dona Marta. Ao entrar na loja, Helena foi recebida com um sorriso caloroso. "Posso ajudar, querida?" perguntou Dona Marta, observando-a de cima a baixo. A roupa de Helena, embora simples, ainda era de qualidade, e seu jeito de andar denunciava uma certa elegância que não era comum entre os clientes da loja. "Eu estou interessada no trabalho de vendedora", respondeu Helena, tentando manter um tom casual. Viu o anúncio na janela. Dona Marta arqueou uma sobrancelha, surpresa. "Ah, claro, mas você tem experiência com esse tipo de trabalho?" Helena hesitou por um segundo, mas logo sorriu. "Estou disposta a aprender. Sou dedicada e gosto de moda." Com um sorriso acolhedor, Dona Marta aceitou a oferta. "Bem, vamos te dar uma chance então. Pode começar amanhã. Venha com roupas confortáveis, estamos sempre em movimento por aqui." Nos dias que se seguiram, Helena se adaptou rapidamente à rotina da loja. A simplicidade da vida ali era um alívio comparado à sofisticação exagerada que sempre a cercou. Ela aprendeu a organizar as araras, a lidar com os clientes e até a reconhecer o valor das roupas de segunda mão. Algo que ela jamais havia parado para pensar antes. Apesar das dificuldades, Helena estava finalmente se sentindo útil, fazendo algo que não envolvia sua herança ou seu sobrenome. Foi na terceira semana de trabalho que ela conheceu Lucas. Ele entrou na loja carregando uma caixa de roupas para doar. Era um rapaz simples, com um sorriso fácil e um jeito de quem valorizava cada detalhe da vida. Ele trabalhava como mecânico em uma oficina ali perto e sempre passava na loja para cumprimentar Dona Marta, a quem conhecia desde criança. Naquele dia, Helena estava reorganizando uma pilha de calças quando Lucas entrou. Ele a olhou de relance, surpreso por ver alguém novo ali, mas logo se aproximou de Dona Marta com a caixa de doações. "Dona Marta, trouxe algumas coisas que separei de casa. Espero que sejam úteis para a loja", disse ele com seu tom caloroso. Dona Marta sorriu. "Ah, Lucas, você é um anjo como sempre. Muito obrigada." Foi aí que Lucas notou Helena de novo, desta vez mais de perto. "Você é nova por aqui?" perguntou, curioso. Helena, tentando parecer o mais casual possível, sorriu. "Sim.
Comecei faz pouco tempo. Lucas estendeu a mão num gesto amistoso. Prazer, sou Lucas. Se precisar de alguma coisa por aqui, pode contar comigo. Ela apertou a mão dele, sentindo uma simpatia imediata. Helena, disse ela, evitando qualquer menção ao seu sobrenome. Aquilo era parte do seu novo disfarce. Naquele momento, algo simples, mas significativo, aconteceu. Diferente das pessoas que Helena costumava encontrar em seu mundo de luxo, Lucas não estava interessado em quem ela era ou de onde vinha. Ele parecia genuíno, alguém que via o valor nas pequenas coisas, nas ações do dia a dia. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A rotina de Helena na loja de roupas de segunda mão foi se tornando mais natural a cada dia. O que começou como uma fuga do seu mundo milionário, agora se transformava em uma experiência surpreendentemente agradável. Ela se sentia leve, livre das obrigações impostas pela sua posição social. O ambiente simples da loja, com suas prateleiras e araras de roupas já vividas por outras pessoas, lhe trazia uma sensação de normalidade que ela não sabia que precisava. Helena começava a se conectar com as clientes da loja, pessoas comuns que buscavam roupas acessíveis e que, muitas vezes, compartilhavam histórias sobre suas vidas. Ali, ninguém a olhava como a herdeira de um império. Ela era apenas Helena, a vendedora simpática que sempre oferecia ajuda com um sorriso. E Lucas? Lucas aparecia com frequência. Ele sempre trazia uma caixa de roupas ou parava para conversar com Dona Marta. Cada vez que entrava na loja, seu olhar cruzava o de Helena, e os dois trocavam um sorriso breve, mas carregado de uma simpatia que crescia a cada encontro. Naquela manhã de terça-feira, Lucas entrou na loja com seu habitual sorriso tranquilo, mas desta vez ele veio direto falar com Helena, que estava organizando um monte de camisas masculinas. Parece que já está bem ambientada por aqui, hein? Ele comentou, enquanto se inclinava para pegar uma camisa da pilha. Helena sorriu. Estou gostando muito daqui, na verdade. Nunca pensei que trabalharia numa loja assim, mas tem sido uma boa experiência. A loja tem seu charme, disse ele, enquanto olhava para a camisa nas mãos. Eu sempre venho aqui. Dona Marta é como uma segunda mãe para mim. Sempre esteve por perto quando eu mais precisei. Helena observou a expressão de Lucas mudar por um breve momento. Havia um carinho genuíno nas palavras dele, algo que a fez querer conhecer mais sobre aquela relação. Você cresceu por aqui? Perguntou, querendo puxar mais conversa. Sim, nasci e cresci nesse bairro. Minha família sempre foi muito simples, então a gente costumava passar por aqui para comprar o que precisávamos. Dona Marta sempre ajudava quando as coisas estavam apertadas. Helena sentiu um nó na garganta. Ouvir Lucas falar sobre sua infância humilde e as dificuldades que enfrentou era tão distante da realidade que ela sempre conheceu. Ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na simplicidade da vida dele. Ele não parecia se importar com o que tinha ou não, mas sim com as pessoas que o cercavam. E você? Ele perguntou, quebrando o silêncio que se formou entre eles. De onde você vem? Não parece ser daqui. Helena sentiu o coração acelerar por um momento. Ela ainda não sabia como responder essa pergunta sem levantar suspeitas. Eu já morei em vários lugares. Decidi vir para cá há pouco tempo para viver de um jeito mais tranquilo, respondeu, tentando soar casual. Lucas olhou para ela com uma curiosidade suave, mas não pressionou. Isso é bom, às vezes tudo o que a gente precisa é de um lugar tranquilo. Eles continuaram conversando por mais alguns minutos, sobre temas simples, como a loja, o bairro e algumas curiosidades sobre a vida de Lucas. Ele falou sobre seu trabalho na oficina e sobre como gostava de consertar coisas, principalmente carros antigos. Tem algo especial em pegar algo quebrado e trazer de volta à vida, disse ele, com um brilho nos olhos que mostrava sua paixão pelo que fazia. Helena, por sua vez, sentia-se cada vez mais intrigada por Lucas. Ele era diferente de todos os homens que ela conhecia. Não havia arrogância nem interesse disfarçado. Lucas parecia ser exatamente o que mostrava. Um rapaz simples, trabalhador e honesto, que apreciava as pequenas coisas da vida. Aquelas conversas cotidianas, sem segundas intenções ou pretensões, estavam se tornando o ponto alto do dia de Helena. Conforme os dias passavam, a presença de Lucas na loja era cada vez mais constante. Ele sempre trazia algo para doar ou simplesmente parava para cumprimentar Helena e Dona Marta. O relacionamento entre ele e Helena, antes cordial, começou a ganhar mais profundidade.
Aos poucos, eles compartilhavam mais sobre suas vidas, seus pensamentos e até seus sonhos. Numa tarde de sábado, depois de um dia particularmente movimentado na loja, Helena e Lucas se sentaram em um dos bancos que ficavam do lado de fora, aproveitando o fim de tarde para descansar um pouco. Sabe, Lucas começou, olhando para o horizonte. Acho que nunca te perguntei o que te trouxe para cá de verdade. É um pouco incomum ver alguém novo por essas bandas, ainda mais alguém como você. Helena riu, um pouco nervosa. A pergunta de Lucas era justa, mas ela não podia revelar a verdade. Eu só queria algo diferente, sabe? Cansada da rotina de sempre, das mesmas pessoas e dos mesmos lugares. Aqui é calmo, as pessoas são gentis. Tem sido bom para mim. Lucas assentiu, pensativo. Isso faz sentido, mas às vezes sinto que tem mais em você do que você deixa transparecer. Não sei explicar. O coração de Helena pulou uma batida. Será que Lucas já estava desconfiando de algo? Ela sabia que estava escondendo uma parte importante de quem era, mas temia que a verdade pudesse estragar tudo o que eles estavam construindo. Ainda assim, não podia deixar que ele percebesse sua hesitação. Todo mundo tem suas histórias, né? Respondeu ela, sorrindo, tentando desviar o foco. Todo mundo tem suas histórias, Lucas repetiu, olhando para ela com um olhar curioso, mas sem pressionar mais. Depois daquela conversa, Helena começou a se perguntar até quando conseguiria manter o segredo. Ela gostava cada vez mais de Lucas, e a conexão entre eles se tornava mais forte a cada encontro. Mas ela sabia que o disfarce não poderia durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, ele descobriria a verdade. Enquanto isso, Lucas também começava a sentir algo diferente por Helena. Embora ela tentasse parecer como qualquer outra pessoa que trabalhava na loja, havia algo nela que o intrigava profundamente. Ele não sabia explicar, mas sempre que estavam juntos, sentia que havia mais naquela garota do que ela deixava transparecer. Mas, por enquanto, ambos estavam satisfeitos em continuar na superfície, aproveitando as pequenas interações diárias, sem saber que as verdadeiras reviravoltas ainda estavam por vir. Com o passar das semanas, Helena e Lucas passaram a compartilhar momentos cada vez mais próximos. Se antes as conversas eram breves e casuais, agora eles pareciam encontrar qualquer desculpa para estender o tempo que passavam juntos. Seja arrumando as prateleiras da loja, organizando as novas doações, ou simplesmente conversando do lado de fora durante o intervalo, os dois estavam sempre juntos, trocando risadas e histórias. Para Helena era uma sensação nova. Lucas a fazia se sentir confortável, como se pudesse ser apenas ela mesma, sem a pressão de quem deveria ser. As conversas fluíam naturalmente, e a simplicidade dele era algo que a atraía profundamente. Não havia perguntas complicadas sobre o seu passado ou o seu sobrenome. Ali, ela era apenas Helena, uma vendedora em uma loja de segunda mão. Alguém que Lucas parecia admirar pelo que era, e não pelo que possuía. Certa tarde, enquanto dobravam algumas roupas, Lucas, com sua habitual curiosidade, perguntou: "Você já pensou em fazer algo além disso aqui? Não que eu ache que trabalhar na loja seja ruim, mas parece que você tem mais a oferecer." Helena parou por um instante, surpresa pela pergunta. Ela havia passado tanto tempo se escondendo de sua verdadeira vida que quase esqueceu de como sonhava alto antes de se perder no mundo empresarial de sua família. "Na verdade, eu tinha muitos sonhos", confessou, dando de ombros. "Mas, de alguma forma, a vida me levou por outro caminho, e eu acabei me afastando deles." Lucas olhou para ela com empatia. "Ainda dá tempo de correr atrás, sabia? Eu sempre acredito que não importa o que aconteça, a gente sempre pode começar de novo." Helena sorriu com aquela simplicidade que ele sempre trazia para qualquer conversa. "E você? Quais são os seus sonhos?" perguntou, curiosa. Lucas deu uma risada baixa, como se fosse tímido em falar sobre si mesmo. Eu sou um cara simples. Gosto do que faço na oficina, mas se eu pudesse, acho que adoraria abrir meu próprio negócio, sabe? Uma oficina minha, onde eu pudesse fazer tudo do meu jeito. Nada grandioso, só algo que eu pudesse chamar de meu." A resposta dele fez o coração de Helena bater mais forte. A paixão de Lucas por algo tão simples e ao mesmo tempo tão significativo a fazia refletir sobre suas próprias ambições. Para ele, o valor estava nas pequenas coisas, nas conquistas construídas com esforço e dedicação. Isso era algo que no mundo dela muitas vezes era esquecido ou ignorado.
No universo de Helena, tudo sempre foi grande e cheio de excessos, mas Lucas conseguia mostrar como a simplicidade podia ser mais valiosa do que qualquer fortuna. Os dias continuavam a passar, e a loja de Dona Marta se tornava quase um refúgio para Helena. Ali, ela não era a herdeira de um império empresarial, mas uma jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. E cada vez mais, Lucas parecia fazer parte desse lugar. Certo dia, ao final de um turno longo e cansativo, os dois saíram juntos da loja, caminhando lado a lado pelas ruas tranquilas do bairro. O céu estava tingido de laranja com o pôr do sol, e uma leve brisa tornava o momento ainda mais agradável. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até que Lucas quebrou a quietude com uma pergunta inesperada. "Você já pensou em voltar para sua antiga vida?" ele perguntou, olhando para ela com um olhar curioso, mas sem julgamento. Helena engoliu em seco. Aquela pergunta, embora inocente, trouxe de volta a realidade de que ela estava vivendo uma mentira. Desde que chegou àquela loja, sua vida anterior era um segredo que pesava cada vez mais em seus ombros. Mas ao mesmo tempo, Lucas estava ali, próximo, alguém com quem ela poderia compartilhar suas dúvidas e inseguranças. "Eu não sei se quero voltar", respondeu, hesitante. "Sinto que pela primeira vez estou vivendo algo verdadeiro." Lucas olhou para ela, compreendendo, mas ainda sem saber a profundidade da verdade que Helena escondia. "Acho que você está certa. Às vezes é preciso sair do que conhecemos para entender o que realmente importa." Enquanto caminhavam, o silêncio confortável entre os dois dava espaço para sentimentos não ditos. Helena começava a perceber que estava se apaixonando por Lucas, e aquilo a assustava. Como ela poderia continuar se aproximando dele enquanto escondia algo tão importante sobre sua vida? Por outro lado, Lucas também começava a perceber o quanto apreciava a companhia de Helena. Mas mesmo com todas as conversas e os momentos que compartilhavam, ele ainda sentia que havia algo que ela não estava contando. Era durante esses momentos tranquilos, como aquele passeio sob o pôr do sol, que Helena sentia o peso do que estava fazendo. Ela sabia que seu disfarce não poderia durar para sempre. E cada vez que Lucas se abria mais para ela, o medo de perdê-lo, por conta da verdade, crescia dentro dela. Mas ela não conseguia se afastar. Lucas era o tipo de pessoa que fazia tudo valer a pena. Certa noite, após um dia particularmente movimentado, Lucas e Helena se sentaram nos degraus da entrada da loja, observando as luzes da rua enquanto a cidade se acalmava. Helena olhou para ele, sentindo que precisava dizer algo, mas as palavras não vinham. Havia um misto de ansiedade e medo em seu peito. "Eu sei que tem algo que você não me contou", disse Lucas, quebrando o silêncio de forma inesperada. Ele olhou para ela com um sorriso tranquilo, mas seus olhos mostravam que estava falando sério. "Não precisa me dizer agora, mas eu sei que tem mais sobre você do que você deixa transparecer." Helena sentiu um frio na barriga. Ele estava desconfiando. E agora? Ela olhou para ele, sentindo a necessidade de se abrir, mas ainda hesitando. "Lucas, começou ela, mas as palavras morreram antes de formar uma frase completa. Ele colocou a mão suavemente no ombro dela. "Está tudo bem. Você me conta quando estiver pronta." Aquelas palavras tão simples e ditas com tanta tranquilidade mexeram profundamente com Helena. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava respeitando o tempo dela, sem forçar nada, sem querer mais do que ela estava disposta a dar. E isso só fazia com que ela se apaixonasse ainda mais por ele. Enquanto os dois se despediam naquela noite, Helena voltou para casa pensando em como sua vida havia mudado desde que começou a trabalhar na loja. A sensação de liberdade, a simplicidade dos dias e a companhia de Lucas faziam com que ela se sentisse viva de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que estava chegando cada vez mais perto de um ponto de ruptura. A verdade viria à tona, mais cedo ou mais tarde. E quando isso acontecesse, Helena temia que todo o mundo que ela estava começando a construir desmoronasse. Os dias continuavam a passar, e com o tempo, as interações entre Helena e Lucas se tornavam cada vez mais intensas. Eles compartilhavam histórias, risadas e ocasionalmente silêncios cheios de significados. No entanto, algo também começava a mudar. A leveza que havia entre eles agora vinha acompanhada de uma tensão sutil. Lucas, com sua percepção aguçada, começava a suspeitar que havia mais sobre Helena do que ela deixava transparecer. Era algo que estava nas pequenas coisas.
como quando ela falava sobre certos lugares que visitava ou quando mencionava detalhes de sua vida que não se encaixavam com alguém de sua realidade atual. Ela era muito bem articulada, às vezes usava expressões ou mencionava experiências que não combinavam com o estilo de vida que dizia ter. Lucas, embora nunca tenha pressionado, estava começando a juntar as peças. E numa tarde tranquila, enquanto os dois estavam organizando algumas roupas na loja, Lucas fez uma pergunta que, de certa forma, ecoava o que ele já vinha pensando há dias. Helena, você disse que morou em vários lugares, né? Como você conseguiu viajar tanto assim? Helena parou por um segundo, como se fosse pega de surpresa pela pergunta. Ela nunca havia planejado suas respostas de forma muito detalhada, e cada vez que Lucas fazia perguntas mais específicas, ficava mais difícil manter sua história intacta. Eu costumava viajar bastante com minha família. Meus pais gostavam de explorar o mundo, e eu sempre ia junto. Entendi, respondeu Lucas, mas a expressão no rosto dele mostrava que ele estava pensando mais profundamente na resposta. Parece uma vida interessante. Às vezes fico me perguntando como você foi parar aqui, em uma loja de segunda mão, depois de tudo isso. Helena engoliu em seco. Lucas estava cada vez mais perto da verdade. Era claro que ele estava começando a suspeitar. No entanto, ela não podia simplesmente se abrir e contar tudo. O medo de que ele se afastasse assim que soubesse quem ela realmente era, a paralisava. Sabe como é, respondeu ela, tentando soar despreocupada. Às vezes a gente só precisa de uma mudança de cenário. Eu queria algo mais tranquilo, mais simples. Lucas assentiu, mas havia uma sombra de dúvida em seus olhos. Ele não insistiu no assunto, mas Helena sentia que aquele não seria o fim das perguntas. Alguns dias depois, Lucas apareceu na loja, trazendo uma caixa de roupas para doação, como fazia habitualmente. Mas desta vez, seu comportamento estava um pouco diferente. Ele estava mais quieto, como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Depois de ajudar Helena a organizar algumas roupas na prateleira, ele se virou para ela com uma expressão séria. Posso te perguntar uma coisa? Ele começou de forma direta. Helena sentiu o coração acelerar. Claro, pergunte. Você confia em mim? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos dela. A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela não esperava algo tão direto e, ao mesmo tempo, tão carregado de significado. Ela hesitou por um segundo antes de responder. Sim, claro que confio. Por que está perguntando isso? Lucas suspirou, como se estivesse tentando encontrar a melhor forma de expressar o que vinha pensando. É que eu sinto que você está escondendo algo. E eu não estou falando isso para te pressionar, mas às vezes parece que você não está sendo totalmente honesta comigo. Helena congelou. Lucas havia percebido. Ela sabia que esse momento chegaria, mas agora que estava diante dele, não sabia como reagir. Lucas, Olha, ele interrompeu, percebendo a angústia nos olhos dela. Eu não estou aqui para julgar. Eu só quero entender o que está acontecendo. Você diz que confia em mim, mas sinto que tem algo grande que você não me contou. As palavras de Lucas eram sinceras, mas também traziam um peso enorme para Helena. Ela queria tanto contar a verdade, mas o medo de como ele reagiria a impedia. E quanto mais ela pensava em se abrir, mais ela sentia que poderia perdê-lo para sempre. Lucas, eu não sei como explicar. Não é que eu não confie em você, é só que algumas coisas são mais complicadas do que parecem. Lucas assentiu, mas ainda havia um ar de frustração em sua expressão. Eu entendo, e não estou pedindo para você me contar tudo agora. Só quero que saiba que estou aqui e que estou disposto a ouvir quando você estiver pronta. Helena agradeceu internamente pela paciência de Lucas, mas ao mesmo tempo sentiu o peso da culpa aumentar. A cada dia que passava, ela sabia que estava se aproximando de um ponto sem volta. E quanto mais tempo demorasse para contar a verdade, maior seria o impacto quando ele finalmente descobrisse. Mais tarde, naquela noite, Helena ficou refletindo sobre sua situação. Ela estava dividida entre duas realidades. De um lado havia Lucas, alguém que a fazia se sentir viva, alguém com quem ela queria compartilhar todos os momentos. Do outro lado, estava o peso de sua verdadeira identidade, algo que ela vinha escondendo desde o início. E a cada conversa, a cada olhar, ela sabia que estava ficando mais difícil manter a fachada. Enquanto estava deitada na cama, ela olhava para o teto, perdida em pensamentos. A verdade era que Lucas tinha razão. Ela não estava sendo honesta, e a cada dia que passava, isso a corroía.
Mas como poderia contar a ele que era uma milionária herdeira de uma fortuna imensa e que estava ali na loja, disfarçada de vendedora? Como explicar que o mundo dele, simples e direto, era completamente diferente do mundo dela? Ela se lembrou da conversa que tiveram mais cedo, sobre sonhos e desejos. Lucas falava com tanta paixão sobre abrir sua própria oficina, construir algo com suas próprias mãos. E Helena sabia que se ele soubesse sobre sua verdadeira vida, poderia se sentir inferior, como se não fosse bom o suficiente para ela, o que estava longe da verdade. No dia seguinte, ao chegar à loja, Helena encontrou Lucas já esperando por ela. Ele estava mais sério do que de costume, o que deixou Helena preocupada. Ela sabia que a tensão entre eles estava crescendo, e isso a deixava cada vez mais insegura sobre o que fazer. "Você está bem?" perguntou ela, tentando disfarçar a ansiedade. Lucas deu de ombros. "Sim, só estava pensando sobre o que conversamos ontem. Sabe, eu não quero te pressionar, mas estou começando a achar que talvez você não confie tanto em mim quanto diz." Helena sentiu o coração apertar. Ele estava começando a duvidar dela, e isso era exatamente o que ela mais temia. "Lucas, eu confio em você, de verdade, mas tem coisas que são difíceis de explicar." "Eu entendo, Helena. Só não quero que isso acabe criando um abismo entre a gente", ele respondeu com um olhar triste. Aquela conversa deixou Helena ainda mais abalada. Ela sabia que Lucas merecia a verdade, mas também sabia que quando essa verdade fosse revelada, tudo poderia mudar. E naquele momento, ela começou a perceber que estava chegando cada vez mais perto de uma escolha difícil. Contar a verdade e arriscar perder Lucas, ou continuar escondendo quem ela realmente era, sabendo que eventualmente ele descobriria. A tensão entre Helena e Lucas vinha crescendo a cada dia, e ambos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. Para Helena, esconder a verdade estava se tornando insuportável, mas a ideia de contar tudo para Lucas a deixava apavorada. Ela sabia que, uma vez que ele descobrisse quem ela realmente era, as coisas entre eles jamais seriam as mesmas. O problema era que Helena já havia se envolvido demais. Lucas havia se tornado uma parte importante de sua vida. E a ideia de perder a amizade e a conexão que haviam construído a atormentava. Ela se sentia presa em um labirinto, onde qualquer direção que escolhesse a levaria a um resultado doloroso. Certa manhã, após uma noite mal dormida pensando sobre a situação, Helena chegou à loja de segunda mão, determinada a encontrar uma maneira de contar a verdade a Lucas, mas de uma forma que ele pudesse entender. Ela sabia que precisava ser honesta, mesmo que isso significasse perder algo precioso. Quando Lucas entrou na loja naquela tarde, havia algo diferente nele. Seu comportamento estava mais distante, como se ele estivesse criando uma barreira invisível entre eles. Helena sentiu o coração apertar ao perceber que o distanciamento já estava começando, mesmo antes da verdade ser revelada. "Oi, Helena", disse Lucas com um sorriso leve, mas sem o calor habitual. "Como estão as coisas por aqui?" Helena tentou manter o tom descontraído, mas a tensão era palpável. "Tudo tranquilo." Estava reorganizando algumas prateleiras, mas nada de especial. Lucas assentiu e começou a ajudá-la. Mas ambos sabiam que havia mais naquela interação do que os gestos simples de dobrar roupas e organizar o estoque. O silêncio entre eles era cheio de incertezas e perguntas não ditas. Depois de alguns minutos, Lucas parou de dobrar as roupas e olhou diretamente para Helena. "Olha, a gente não precisa fingir que está tudo normal. Eu sei que tem algo acontecendo, e sei que você está lutando para me contar." Helena sentiu o estômago revirar. Aquela era a oportunidade que ela sabia que teria, mas agora que o momento havia chegado, as palavras pareciam escapar de sua mente. Como contar a verdade sem destruir tudo? Ela respirou fundo e deu o primeiro passo. "Lucas, eu realmente preciso te contar uma coisa." "Eu? Não fui completamente honesta com você." Lucas a olhou com seriedade, esperando o que ela tinha a dizer. "Eu imaginei que tivesse algo assim. Mas o que é, exatamente?" Helena hesitou por um segundo, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. "Eu não sou quem você pensa que sou. Quero dizer, não sou apenas uma vendedora de uma loja de segunda mão." Lucas arqueou uma sobrancelha, surpreso pela maneira como ela começou. "O que você quer dizer com isso?" "Eu." Ela se interrompeu, tentando encontrar as palavras certas. "Eu venho de uma família muito rica, Lucas. Minha família tem empresas e sou herdeira de uma grande fortuna." Por um momento, Lucas não reagiu. Ele ficou parado, processando o que acabara de ouvir.
O silêncio que se seguiu foi quase insuportável para Helena. Ela podia ver a confusão nos olhos dele, misturada com a tentativa de entender o que aquilo significava. Então, você não estava sendo sincera comigo desde o início? Ele perguntou, com a voz mais baixa e carregada de um leve desapontamento. Helena balançou a cabeça, aflita. Eu sei que parece que eu menti para você, e de certa forma, eu menti. Mas não foi porque eu queria te enganar. Foi porque eu queria encontrar alguém que me visse pelo que eu sou, e não pelo dinheiro ou pelo nome da minha família. Lucas respirou fundo, tentando processar o que ela estava dizendo. E você achou que se esconder aqui, fingindo ser outra pessoa, era a melhor forma de fazer isso? Helena sentiu as lágrimas se acumulando em seus olhos. Ela sabia que Lucas tinha razão em estar chateado. Eu não queria que fosse assim, mas no meu mundo, as pessoas só me enxergam como uma herdeira rica. Eu precisava de uma fuga, de algo real. E quando comecei a trabalhar aqui, conheci você. E eu não sabia como parar. Não sabia como te contar a verdade sem estragar tudo. Lucas ficou em silêncio por mais alguns momentos, ainda processando a revelação. Ele parecia estar lutando contra os próprios sentimentos, tentando entender o que aquilo significava para a relação deles. Então, você é milionária? Ele perguntou com um tom de voz quase descrente. Sim, respondeu Helena, quase sussurrando. Lucas balançou a cabeça, incrédulo. Uau, isso é muito para processar. Helena deu um passo à frente, tentando alcançar Lucas emocionalmente. Por favor, entenda que isso não muda quem eu sou, Lucas. O que nós construímos, as conversas, os momentos, tudo foi real. O dinheiro não tem nada a ver com isso. Lucas a olhou nos olhos, mas havia uma dor evidente em sua expressão. Não muda quem você é, mas muda como eu vejo tudo isso. Você estava escondendo uma parte enorme da sua vida de mim. E eu não sei como lidar com isso. Helena sentiu uma onda de desespero. Ela sabia que contar a verdade seria difícil, mas não imaginava que Lucas reagiria daquela forma. Eu não queria que fosse assim, Lucas. Eu te vejo como alguém real, alguém que não se importa com dinheiro ou status. Foi por isso que me apaixonei por você. Aquelas palavras saíram de sua boca antes que ela pudesse controlá-las. E quando Lucas ouviu a palavra apaixonei, algo dentro dele pareceu quebrar. Ele desviou o olhar, como se estivesse tentando absorver o que acabara de ouvir. Helena, eu não sei o que dizer, ele respondeu com a voz hesitante. Você tem ideia de como é difícil para alguém como eu aceitar isso? Você vem de um mundo completamente diferente. E agora, sabendo quem você realmente é, eu não sei se sou bom o suficiente para você. As palavras de Lucas perfuraram o coração de Helena. Era exatamente o que ela temia. Ele estava se afastando, não porque não gostava dela, mas porque sentia que não poderia se encaixar no mundo dela. Não diga isso, implorou Helena. Você é mais do que bom o suficiente. O que sinto por você não tem nada a ver com dinheiro ou status. Eu amo você pelo que você é, pela pessoa incrível que você é. Lucas balançou a cabeça, ainda lutando com seus próprios sentimentos. Eu preciso de um tempo para pensar sobre isso, Helena. Não sei como seguir em frente agora. Com isso, ele se afastou, deixando Helena sozinha na loja. Ela observou sair, sentindo um vazio se formar dentro dela. Era isso que ela mais temia, perder Lucas por conta de sua verdade. E agora, depois de finalmente se abrir, ela estava sozinha, com a dor de ter revelado tudo, mas sem a certeza de que Lucas voltaria. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Helena já havia vivido. Desde a revelação, Lucas se manteve afastado, e o vazio que isso criou em sua vida era insuportável. Trabalhar na loja, algo que antes trazia alívio e satisfação, agora se tornara uma constante lembrança do que ela havia perdido. Cada prateleira que organizava, cada cliente que atendia, trazia de volta a memória de Lucas ao seu lado, ajudando e conversando, com aquela leveza que a fazia se sentir viva. Dona Marta, sempre observadora, percebeu a mudança em Helena. Você não parece a mesma desde a semana passada, minha filha. O que está acontecendo? Perguntou ela um dia, enquanto as duas organizavam algumas peças no estoque. Helena olhou para Dona Marta, tentando manter a compostura. Ela não queria sobrecarregar a senhora com seus problemas, mas também sentia a necessidade de desabafar. Acho que fiz uma grande besteira, começou ela, enquanto dobrava uma blusa. Dona Marta arqueou uma sobrancelha, curiosa. E o que seria essa besteira? Helena suspirou. Eu menti para uma pessoa importante na minha vida. Eu escondi uma parte grande de quem eu sou e agora acho que o perdi.
Dona Marta, com sua paciência e sabedoria, esperou que Helena continuasse. Você já contou a verdade? Perguntou calmamente. Helena assentiu. Contei, mas agora ele acha que não é bom o suficiente para mim. Ele se afastou, e eu não sei o que fazer. A senhora balançou a cabeça, compreendendo a situação. Às vezes, a verdade dói, querida. Mas é melhor ela ser dita do que continuar escondida. Agora, a decisão é dele. Se ele te ama de verdade, vai perceber que quem você é por dentro vale muito mais do que qualquer fortuna. Helena sabia que Dona Marta tinha razão, mas isso não aliviava a dor da distância que Lucas havia colocado entre eles. Ela se sentia impotente, sem saber o que fazer para trazê-lo de volta. O que mais a assustava era a possibilidade de que ele nunca mais quisesse estar com ela, de que o mundo em que ela vivia fosse grande demais para que eles pudessem construir algo juntos. Enquanto Helena enfrentava essa batalha interna, Lucas também estava vivendo seus próprios dilemas. Ele não sabia como lidar com a revelação de que a garota por quem ele havia se apaixonado era, na verdade, uma milionária. Desde criança, ele aprendeu a valorizar as pequenas coisas, a dar valor ao esforço e ao trabalho duro. Para ele, a vida nunca havia sido fácil, e agora, ao descobrir o mundo de Helena, sentia-se completamente fora de lugar. Durante os dias que se seguiram à revelação, Lucas refletiu muito. Ele havia se distanciado de Helena, não por falta de sentimentos, mas porque se sentia pequeno diante do mundo dela. A ideia de que ela era de uma classe social completamente diferente o fazia se sentir inadequado, como se ele nunca pudesse ser o parceiro que ela merecia. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia parar de pensar nela, em como ela o fazia se sentir, em todas as conversas, os momentos simples que compartilharam. Num fim de tarde, enquanto estava em sua oficina, tentando trabalhar, Lucas se deu conta de que estava apenas adiando o inevitável. Ele precisava tomar uma decisão. Sabia que não podia continuar fugindo de Helena e de seus próprios sentimentos. Ela havia sido honesta com ele, e agora cabia a ele lidar com isso. Naquela mesma noite, Lucas decidiu procurar Helena. Ele sabia que ainda precisava de respostas, mas também sabia que fugir não era uma solução. O que sentia por ela era forte demais para ser ignorado. Quando Lucas entrou na loja Segunda Chance, Helena estava sozinha, organizando as últimas peças do dia. O som da porta se abrindo a fez olhar na direção da entrada, e seu coração disparou ao ver Lucas ali, parado, olhando para ela. O silêncio entre eles foi quase ensurdecedor. "Lucas?", ela disse com a voz trêmula, sem acreditar que ele estava ali. "Você está aqui." Ele assentiu, ainda sem saber por onde começar. "Precisamos conversar, Helena." Ela se aproximou, hesitante, mas com o coração cheio de esperança. "Eu sei, eu devia ter contado antes, eu devia ter sido honesta desde o início." "Eu entendo por que você fez o que fez", interrompeu Lucas, tentando organizar seus pensamentos. "Eu só fiquei perdido. Nunca imaginei que tudo isso fosse verdade. Eu cresci com tão pouco, sempre tive que lutar por tudo. E de repente, descobrir que a pessoa por quem me apaixonei vive em um mundo que eu mal consigo imaginar. Foi demais para mim." Helena olhou para ele com um misto de compreensão e tristeza. "Eu sei que nosso mundo é diferente, mas o que sinto por você é real. O que nós compartilhamos é a única coisa que me pareceu genuína nos últimos anos." Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que ela disse. Ele sabia que os sentimentos eram verdadeiros, mas as inseguranças ainda estavam presentes. "Mas e se eu nunca me encaixar no seu mundo? E se um dia eu não for o suficiente? Não importa o quanto eu tente, sempre haverá essa diferença entre nós." Helena balançou a cabeça, negando aquela ideia com todo o seu ser. "Lucas, o que importa é o que temos aqui agora. Não me importa o dinheiro nem o status. Eu escolhi estar aqui porque queria algo real, algo que fosse além dessas aparências. E encontrei isso em você." Os olhos de Lucas estavam cheios de incertezas, mas também de algo mais. Ele se aproximou lentamente, como se estivesse finalmente aceitando que o que havia entre eles era mais forte do que qualquer barreira social. "Eu também sinto isso, Helena. Eu sinto algo muito forte por você. Mas ainda tenho medo." Helena deu um passo à frente, segurando a mão dele com delicadeza. "Medo eu também tenho, Lucas. Mas, se a gente não tentar, nunca vamos saber o que poderíamos ter. Eu só quero a chance de te provar que o que sinto é real, que você é o suficiente." Lucas olhou para ela, sentindo o peso de suas palavras e o calor da mão dela segurando a sua.
E naquele momento, algo dentro dele finalmente se soltou. Ele percebeu que o medo que sentia não era maior do que o amor que tinha por ela. Que apesar das diferenças, o que eles tinham era verdadeiro. Ele suspirou, finalmente cedendo aos seus próprios sentimentos. Ok, Helena, vamos tentar. Helena sorriu, e os dois se abraçaram, sentindo que, apesar de todos os desafios que ainda enfrentariam, estavam dispostos a dar uma chance ao que tinham. Aquela noite marcou o início de um novo capítulo para ambos. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez em semanas, sentiam que estavam juntos no mesmo caminho. Nos dias que se seguiram, as coisas entre Helena e Lucas pareciam estar voltando aos trilhos. Ambos haviam decidido que, apesar das diferenças e das inseguranças, valia a pena tentar. A loja de Dona Marta se tornara mais uma vez o ponto de encontro dos dois. E as conversas que antes eram pesadas e cheias de tensão, agora estavam voltando a ser leves e naturais. Ainda assim, mesmo com o esforço de ambos para seguir em frente, Lucas não conseguia evitar a sensação de desconforto sempre que pensava no mundo de Helena. Ele tentava não deixar essas preocupações interferirem no relacionamento, mas por dentro, uma parte dele continuava a questionar se seria realmente o suficiente para ela. Helena, por outro lado, fazia de tudo para mostrar a Lucas que o que sentia por ele era genuíno. Ela havia aberto mão de muitas coisas para estar ali, vivendo uma vida simples e fugindo do luxo sufocante que sempre a cercou. No entanto, ela sabia que mais cedo ou mais tarde, Lucas teria que conhecer o seu verdadeiro mundo, e isso a deixava apreensiva. Certo fim de semana, Helena recebeu uma ligação de sua família. Seu pai, sempre ocupado com os negócios, estava organizando um grande evento de caridade e, como parte da família, ela era esperada. Helena sabia que não podia evitar esses compromissos para sempre. No entanto, o que mais a preocupava não era o evento em si, mas como Lucas reagiria ao ver o quão diferente era a vida dela fora da loja. Ainda assim, ela decidiu contar a ele. Naquela mesma tarde, enquanto estavam sentados no banco do lado de fora da loja, Helena respirou fundo e começou a falar. Lucas, eu tenho algo para te contar. Ele a olhou, percebendo o tom sério em sua voz. O que foi? Minha família está organizando um evento de caridade e eu fui convidada. Quer dizer, eu preciso ir. Faz parte das obrigações que tenho com eles, explicou ela, tentando ser o mais honesta possível. Lucas ficou em silêncio por um momento, digerindo o que ela acabara de dizer. E você quer que eu vá com você? Helena olhou para ele com uma mistura de nervosismo e expectativa. Eu adoraria que você fosse, mas entendo se você não quiser. Sei que pode ser um pouco intimidante. Lucas ficou pensativo. Ele sabia que esse momento viria, o momento em que ele seria confrontado com o mundo dela, o mundo do qual sempre tentou se distanciar. Mas ao mesmo tempo, ele também sabia que se quisesse seguir em frente com Helena, precisaria aceitar essa parte da vida dela. Ok, disse ele, finalmente. Eu vou. No dia do evento, Helena estava mais nervosa do que esperava. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer poderia determinar o futuro do relacionamento dos dois. Ao ver Lucas se aproximando da entrada da grande mansão onde o evento estava sendo realizado, seu coração acelerou. Ele estava visivelmente desconfortável, vestido de forma mais elegante do que o habitual, mas ainda assim, fora de seu elemento. Quando Lucas entrou no salão, foi como se tivesse sido transportado para um mundo completamente diferente. O lugar estava cheio de pessoas bem vestidas, luzes brilhantes e decoração luxuosa. Tudo parecia excessivo, exagerado. E de repente, ele se sentiu pequeno. Ele nunca tinha se importado com essas coisas, nunca havia se sentido atraído pelo luxo. Mas agora, ali, cercado por aquilo, ele não pôde evitar a sensação de que não pertencia àquele mundo. Helena tentou fazer com que Lucas se sentisse mais à vontade, apresentando-o a algumas pessoas e tentando manter as coisas leves. Mas mesmo assim, ela percebeu o desconforto crescente nele. Em certo momento da noite, o pai de Helena se aproximou, um homem de presença forte e imponente, claramente acostumado a estar no controle. Então, este é o jovem de quem você tem falado tanto? Perguntou ele, com um sorriso amigável, mas com um olhar que examinava Lucas como se estivesse avaliando-o. Lucas tentou manter a calma, mas sentiu o peso do olhar do pai de Helena. Sim, senhor. É um prazer conhecê-lo. O pai de Helena continuou a sorrir, mas havia algo naquela interação que deixava Lucas desconfortável. E o que você faz, rapaz?
Eu trabalho como mecânico, respondeu Lucas, tentando soar confiante, mas sabendo que naquele ambiente sua resposta parecia completamente fora de lugar. O pai de Helena sentiu, mas Lucas pôde ver um leve brilho de desdém em seus olhos, como se sua profissão não fosse boa o suficiente. Interessante. Espero que esteja tratando bem minha filha. Lucas sorriu, mas por dentro se sentia cada vez mais deslocado. Ele sabia que não era proposital, mas o mundo de Helena fazia com que ele se sentisse inferior, como se nunca pudesse realmente se encaixar. Mais tarde, enquanto observava Helena conversando com outras pessoas, rindo e se misturando com facilidade, Lucas não pôde evitar se perguntar se ele algum dia conseguiria estar à altura. O ambiente, as pessoas, o estilo de vida, tudo parecia tão distante de sua realidade. E quanto mais ele pensava sobre isso, mais inseguro ele se sentia. Quando o evento finalmente terminou, Lucas saiu da mansão com Helena, mas o silêncio entre eles era palpável. Helena percebeu que algo estava errado, e o nervosismo começou a crescer dentro dela. Lucas, está tudo bem? Perguntou ela, tentando quebrar o silêncio. Ele parou, virando-se para ela com um olhar sério. Helena, eu não sei se posso fazer parte disso. O coração de Helena disparou. Do que você está falando? Desse mundo. Eu não sei se consigo me encaixar aqui, disse ele, a frustração evidente em sua voz. Eu nunca me importei com dinheiro, status, essas coisas. Mas estar lá hoje, vendo como as pessoas olham para mim, como seu pai me olhou, me fez perceber que sou de um lugar completamente diferente. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era exatamente o que ela temia desde o início. Lucas, por favor, não pense assim. Eu não me importo com essas coisas. Eu só me importo com você. Lucas balançou a cabeça, sentindo-se perdido. Você pode não se importar, mas isso ainda faz parte da sua vida, Helena. E eu não sei se posso ser o tipo de pessoa que vai se encaixar nesse mundo. Helena tentou segurar as lágrimas que começavam a se formar. Você é mais do que o suficiente para mim, Lucas. O que eu sinto por você é real. Mas Lucas estava dividido. Ele sabia que o amor de Helena era genuíno, mas as diferenças entre eles eram enormes. Eu preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso, disse ele, afastando-se lentamente. E com essas palavras, ele se virou e foi embora, deixando Helena sozinha, com o coração partido, enquanto tentava segurar o choro. Os dias após o evento de caridade foram os mais longos e dolorosos que Helena já havia experimentado. Desde que Lucas se afastou, ela sentia que uma parte importante de sua vida havia sido arrancada. A loja, que antes era um lugar de refúgio e alegria, agora parecia vazia e sem vida. Até Dona Marta, sempre tão acolhedora, notou a mudança em Helena, mas respeitou o espaço dela, oferecendo um ombro amigo quando necessário. Helena passava as noites revirando na cama, tentando entender o que poderia ter feito de diferente. Ela sabia que o mundo ao qual pertencia era intimidador para Lucas, mas o que ela não conseguia aceitar era que ele não conseguia ver o quanto significava para ela, independente de status ou fortuna. Ela se perguntava se teria sido melhor manter sua vida oculta por mais tempo, mas sabia que a verdade viria à tona eventualmente. Enquanto Helena lidava com a dor da ausência de Lucas, ele, por sua vez, também estava passando por uma batalha interna. Após se distanciar, Lucas mergulhou em uma espiral de dúvidas e inseguranças. Ele voltava para a oficina todos os dias, tentando afogar suas preocupações no trabalho, mas nada parecia ajudar. O pensamento de Helena o perseguia constantemente, como se ela estivesse presente em cada canto de sua vida. No fundo, Lucas sabia que estava fugindo. Ele havia se afastado de Helena por medo de não ser suficiente, de não conseguir acompanhá-la no mundo que ela habitava. As palavras do pai de Helena, o ambiente luxuoso, os olhares sutis das pessoas no evento, tudo isso o fazia se sentir deslocado, como se ele nunca pudesse se encaixar na vida dela. Mas ao mesmo tempo, ele não conseguia parar de pensar em tudo o que eles haviam construído, em como se sentia quando estava com ela. Certa tarde, enquanto trabalhava na oficina, um de seus colegas, Ricardo, que o conhecia há muito tempo, percebeu que algo estava errado. Cara, você tá estranho ultimamente. O que tá pegando? Perguntou ele, limpando as mãos sujas de graxa. Lucas suspirou, sabendo que não podia continuar guardando tudo para si. É complicado. Tem uma garota e acho que eu baguncei tudo. Ricardo riu, mas logo viu que o assunto era sério. Bom, seja lá o que você tenha feito, deve ter sido grave, porque você tá parecendo um zumbi esses dias. Lucas contou parte da história a Ricardo,
sem entrar em muitos detalhes sobre a fortuna de Helena, mas explicando como ele se sentia inferior, como se não fosse o suficiente para ela. Ricardo ouviu atentamente, mas quando Lucas terminou, ele simplesmente balançou a cabeça. Eu vou te dizer uma coisa, cara, começou Ricardo. Se você acha que o dinheiro ou o status dela mudam o que vocês têm, tá viajando. O que importa é como você se sente quando tá com ela. Se ela te trata bem, se vocês se entendem, por que você vai deixar essa besteira de status atrapalhar? Lucas ficou em silêncio, pensando nas palavras de Ricardo. Era isso que ele vinha tentando evitar, mas que sabia ser verdade. A questão não era o mundo de Helena ou o dinheiro dela, mas o medo que ele tinha de não ser bom o suficiente. E agora, com esse afastamento, ele começava a perceber que, ao se distanciar, estava abrindo mão da única coisa que realmente importava: o amor que sentia por ela. Ricardo deu um leve tapa no ombro de Lucas. Se você gosta dessa garota, vai atrás. Vai lá e resolve isso. Porque, pelo que você tá me dizendo, parece que a única coisa te segurando é você mesmo. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Lucas pelo resto do dia. Ele sabia que Ricardo estava certo. Durante todo esse tempo ele estava se sabotando, deixando o medo e as inseguranças o dominarem. E quanto mais pensava nisso, mais ele percebia o quanto sentia falta de Helena. Do jeito que ela sorria, das conversas intermináveis e dos momentos simples que compartilhavam. Lucas decidiu que não podia mais fugir. Ele precisava falar com Helena, dizer a ela tudo o que estava sentindo, mesmo que ainda houvesse dúvidas sobre como tudo funcionaria entre eles. Ele sabia que o amor que sentia era forte o suficiente para superar as diferenças, mas para isso ele precisaria enfrentar seus medos de frente. Enquanto Lucas preparava sua mente para procurar Helena, ela, do outro lado da cidade, estava imersa em pensamentos semelhantes. Naquela noite, após fechar a loja, Helena sentou-se sozinha, observando as luzes da rua pela janela. Ela se perguntou se Lucas algum dia voltaria. O que mais doía era não saber se ele havia decidido seguir em frente sem ela ou se ainda havia uma chance de reconciliação. Ela pensou em mandar uma mensagem ou ligar para ele, mas o medo de ser rejeitada a paralisava. E ao mesmo tempo, ela sabia que se Lucas não estivesse disposto a enfrentar as diferenças entre eles, talvez realmente não houvesse futuro para os dois. No entanto, mesmo com todas essas dúvidas, o amor que sentia por ele não diminuía. Certa manhã, enquanto Helena organizava a vitrine da loja, ela ouviu o som familiar da porta se abrindo. Ao olhar para o lado, seu coração quase parou. Era Lucas. Ele estava ali, parado, com aquele olhar sério e determinado que ela tanto conhecia. Helena sentiu uma onda de emoções tomando conta dela. Lucas, disse ela, quase sem acreditar que ele havia voltado. Ele caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. O silêncio entre eles era carregado de tensão e expectativas não ditas. Eu preciso te falar uma coisa, começou ele, com a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Eu errei. Fui embora porque estava com medo. Medo de não ser suficiente para você. Medo de não conseguir me encaixar no seu mundo. Helena olhou para ele, os olhos marejados. Ela não queria interromper, mas cada palavra dele fazia seu coração bater mais forte. Mas depois de passar esses dias longe, eu percebi que não consigo ficar sem você. Continuou Lucas, finalmente deixando suas emoções transparecerem. Eu amo você, Helena. E o que eu sinto por você é maior do que qualquer diferença entre nós. Não quero mais fugir. Helena sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de alívio e alegria. Ela se aproximou de Lucas, sem hesitar, e o abraçou com força. Eu também te amo, Lucas. Eu só queria que você soubesse que, para mim, você sempre foi mais do que suficiente. Eu só quero estar com você, independente de qualquer coisa. Os dois se abraçaram por um longo tempo, como se estivessem compensando os dias de distância e dor que haviam enfrentado. Naquele momento, ambos souberam que, apesar de todas as dificuldades, estavam dispostos a enfrentar tudo juntos. E assim, de mãos dadas, Helena e Lucas decidiram que, seja qual fosse o futuro, eles iriam enfrentar o mundo. Cada um no seu ritmo, mas sempre juntos. A partir daquele dia, Helena e Lucas decidiram que tentariam fazer o relacionamento funcionar, independentemente das diferenças que antes pareciam intransponíveis. Eles sabiam que o caminho à frente não seria fácil, mas estavam dispostos a enfrentar os desafios juntos. Havia um sentimento de renovação entre eles, como se aquele abraço na loja tivesse selado um pacto de confiança e amor mútuos.
Nos primeiros dias após a reconciliação, a rotina na loja voltou a ter uma leveza que Helena e Lucas não sentiam há tempos. Eles riam mais, passavam os dias lado a lado e mesmo quando o silêncio os envolvia, era um silêncio confortável, cheio de compreensão. O desconforto anterior, causado pelas diferenças de mundos, parecia ter se dissipado, pelo menos por enquanto. Helena estava grata pela presença constante de Lucas, mas ao mesmo tempo sabia que havia questões que ainda precisavam ser resolvidas. Ela havia se afastado do mundo milionário em busca de algo mais simples, mas o fato era que sua vida de herdeira não poderia ser ignorada para sempre. E embora Lucas tivesse aceitado o relacionamento e enfrentado seus medos, ele ainda precisava entender o que significava fazer parte da vida dela em todos os aspectos. Certa manhã, enquanto os dois tomavam café em uma pequena cafeteria próxima à loja, Helena resolveu tocar no assunto. Ela sabia que não poderia mais adiar aquela conversa. "Lucas", começou ela, com um tom suave, "eu sei que estamos fazendo isso funcionar, e eu sou muito grata por você estar aqui comigo. Mas precisamos falar sobre o futuro." Lucas, que até então estava distraído olhando para a rua pela janela, voltou sua atenção para ela. "O que você quer dizer?" "Minha família, meu mundo. Não dá para ignorar isso para sempre", disse ela, tentando ser honesta. "Eu quero que você faça parte da minha vida completamente, e isso significa, inevitavelmente, lidar com a minha família e tudo o que vem junto com isso." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, ponderando. Ele sabia que esse momento chegaria, mas ainda não estava completamente confortável com a ideia. "Você acha que sua família vai me aceitar?" perguntou, com uma leve insegurança na voz. Helena sorriu, segurando a mão dele sobre a mesa. "Lucas, eu sei que eles podem ser difíceis, mas isso não importa para mim. Eu só quero que você esteja ao meu lado. Se estivermos juntos, podemos lidar com qualquer coisa." Lucas assentiu, compreendendo o que ela dizia, mas o peso da responsabilidade ainda pairava sobre ele. "Tudo bem, vamos enfrentar isso juntos então." Helena sorriu, sentindo-se aliviada por ele estar disposto a seguir adiante. Era o primeiro passo para integrar as duas partes de sua vida, e com Lucas ao seu lado, ela sentia que poderia fazer isso sem medo. No fim de semana seguinte, Helena decidiu que era a hora de levar Lucas para um jantar em família. Embora estivesse nervosa, queria mostrar a Lucas que ele era bem-vindo em sua vida, e isso significava incluí-lo nas ocasiões familiares. Lucas, por sua vez, estava visivelmente tenso, mas disposto a tentar. Ao chegarem à grande mansão de sua família, Lucas não conseguiu esconder seu desconforto. O lugar era ainda mais luxuoso do que ele lembrava do evento anterior. Cada detalhe da casa parecia gritar riqueza e poder, e ele se sentia pequeno novamente. No entanto, ao olhar para Helena, ele sentiu a determinação de enfrentar aquilo, por ela. Os pais de Helena os receberam com cordialidade, embora houvesse um ar de avaliação no olhar de seu pai. Eles se sentaram à mesa para o jantar, e, embora as conversas fluíssem de maneira educada, Lucas sabia que estava sendo julgado o tempo todo. O pai de Helena fez várias perguntas sobre seu trabalho, suas ambições, e cada resposta de Lucas parecia ser recebida com uma leve insatisfação. No entanto, ele manteve a calma, sabendo que estava ali por Helena. Em determinado momento do jantar, o pai de Helena olhou diretamente para Lucas e fez uma pergunta que ele sabia que viria em algum momento. "E você, Lucas, já pensou em qual seria o seu próximo passo na vida? Alguma ambição além da oficina?" Lucas respirou fundo, já preparado para aquilo. "Eu gosto do que faço, senhor. Trabalhar com as mãos, consertar coisas, é o que eu amo. Mas sim, penso em abrir minha própria oficina algum dia." O pai de Helena assentiu, mas havia algo em sua expressão que indicava que ele esperava mais. "É uma boa ambição, sem dúvida. Mas espero que você também esteja ciente de que, ao se envolver com alguém como minha filha, as responsabilidades podem ser um pouco diferentes." Helena interrompeu antes que a conversa ficasse mais pesada. "Pai, eu já disse que isso não importa. Lucas é incrível exatamente como ele é, e eu o amo por isso." O pai de Helena não disse nada, apenas sorriu educadamente, como se estivesse guardando seus pensamentos para si. Lucas, por outro lado, sentiu-se grato por Helena o defender, mas também sabia que a conversa havia deixado uma marca. Ele nunca havia se importado com o que os outros pensavam, mas agora, ao entrar no mundo dela, começou a entender que as expectativas eram diferentes. Quando o jantar finalmente acabou e os dois voltaram para o carro, Lucas soltou um suspiro de alívio.
Foi melhor do que eu esperava, mas ainda assim, complicado. Helena riu suavemente. Eu sei que minha família pode ser intensa, mas não se preocupe. Eles vão aprender a te aceitar. E mais importante, eu te aceito do jeito que você é. Lucas olhou para ela, sentindo o peso do amor e da aceitação que ela lhe oferecia. Ele sabia que o caminho à frente ainda teria seus desafios, mas naquele momento ele estava disposto a enfrentar tudo com ela. Eu só preciso de tempo para me acostumar com tudo isso. Mas eu quero fazer isso funcionar, Helena. Por nós. Ela sorriu e segurou a mão dele. Vai funcionar. Juntos, podemos superar qualquer coisa. Nos dias que se seguiram, Lucas e Helena continuaram a construir sua vida juntos, cada um adaptando-se à realidade do outro. Embora os medos e as inseguranças ainda existissem, eles estavam comprometidos em enfrentar tudo como um casal. O amor que sentiam um pelo outro era forte o suficiente para resistir às pressões externas. E mais do que nunca, eles sabiam que, apesar de suas diferenças, eram perfeitos um para o outro. Com o tempo, Lucas e Helena encontraram uma forma de equilibrar seus mundos, algo que parecia impossível no início, mas que aos poucos foi se tornando uma realidade. Embora houvesse momentos de dificuldade e adaptação, o amor que sentiam um pelo outro sempre prevalecia. Lucas começou a entender que, mesmo com as diferenças de status e vida, o que realmente importava era o vínculo genuíno que eles compartilhavam. Helena, por outro lado, também precisou ajustar algumas de suas expectativas. Ela percebeu que, ao tentar viver longe de sua herança e responsabilidades, estava fugindo de algo que fazia parte dela. Mas com Lucas ao seu lado, ela conseguiu encontrar um equilíbrio. Ela poderia ser uma herdeira milionária e, ao mesmo tempo, a mulher simples que Lucas amava. O segredo estava em como ela queria viver essa dualidade, sem deixar que as pressões externas interferissem no relacionamento. A loja de Dona Marta, que havia sido o ponto de encontro dos dois, continuou sendo um refúgio. Ali, eles podiam ser apenas Lucas e Helena, longe dos olhares e julgamentos. Foi um desses dias tranquilos na loja que Lucas fez algo que mudou a trajetória deles para sempre. Enquanto reorganizavam as peças de roupa nas prateleiras, como faziam quase todos os dias, Lucas parecia mais pensativo do que o normal. Helena notou, mas decidiu não pressioná-lo, acreditando que ele estava apenas refletindo sobre algo cotidiano. No entanto, Lucas estava planejando algo mais. Ao final do turno, enquanto os dois se preparavam para fechar a loja, Lucas se aproximou de Helena e segurou sua mão. Tem algo que eu venho pensando há algum tempo, Helena, começou ele, com um sorriso suave, mas determinado. Helena olhou para ele, curiosa e um pouco confusa. O que foi? Lucas respirou fundo e, em um gesto inesperado, ajoelhou-se diante dela. O coração de Helena disparou ao perceber o que estava acontecendo. Eu nunca imaginei que encontraria alguém como você, disse Lucas, com os olhos fixos nos dela. Você me fez acreditar que não importa de onde viemos ou o que temos, o que realmente importa é o que construímos juntos. E eu sei que com você ao meu lado, posso enfrentar qualquer coisa. Então, Helena, você aceita casar comigo? O tempo pareceu parar naquele momento. Helena olhou para Lucas, o homem que havia mudado sua vida, o homem que a amava pelo que ela realmente era, e não por seu nome ou fortuna. As lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas eram lágrimas de pura felicidade. Sim, Lucas, é claro que eu aceito, respondeu ela, quase sem conseguir falar de tanta emoção. Lucas se levantou, e os dois se abraçaram com força, sentindo a profundidade do amor que compartilhavam. Era o início de uma nova fase de suas vidas, e ambos sabiam que, embora houvesse desafios pela frente, estavam prontos para enfrentá-los juntos. A notícia do noivado foi recebida com diferentes reações. A família de Helena, especialmente seu pai, ainda tinha suas reservas, mas com o tempo até mesmo eles começaram a aceitar a relação. O que eles perceberam, afinal, era que a felicidade de Helena era genuína, e que Lucas era uma parte essencial dessa felicidade. Não havia mais o que discutir ou contestar. Lucas, por sua vez, também teve que se adaptar à nova realidade de estar ao lado de Helena em eventos e ocasiões que antes o deixavam desconfortável. No entanto, com cada passo que davam juntos, ele se sentia mais à vontade. Ele percebeu que não precisava mudar quem era para estar com ela. O amor deles era forte o suficiente para suportar qualquer pressão externa. Alguns meses após o noivado, Lucas finalmente realizou um de seus maiores sonhos. Ele abriu sua própria oficina.
O apoio de Helena foi fundamental nesse processo. Mas o que mais orgulhava Lucas era que ele havia construído aquilo com suas próprias mãos. Ele sabia que Helena o ajudaria com o que fosse necessário, mas ela respeitava sua necessidade de fazer as coisas do seu jeito, sem depender do dinheiro da família dela. Isso era algo que Lucas sempre apreciava nela. O equilíbrio entre estar ao seu lado e lhe dar espaço para ser quem ele realmente era. Com o tempo, a oficina prosperou e Lucas sentia que finalmente havia encontrado o seu lugar. Não só ao lado de Helena, mas também em sua própria carreira. Ele tinha orgulho do que havia construído e a confiança que antes lhe faltava agora se firmava a cada dia. O casamento foi uma celebração simples, mas cheia de amor. Eles escolheram fazer algo pequeno, apenas com os amigos mais próximos e a família. A cerimônia aconteceu em um jardim, com flores ao redor e uma atmosfera de leveza que refletia o relacionamento deles. Não havia ostentação, nem pompa, apenas a verdade de quem eles eram e o amor que compartilhavam. Enquanto trocavam votos, ambos sabiam que o que haviam enfrentado até ali só havia fortalecido o que sentiam. Helena olhava para Lucas com um misto de orgulho e admiração. Ele havia enfrentado seus medos e inseguranças, e juntos, haviam provado que o amor verdadeiro pode superar qualquer barreira. "Prometo te amar e te apoiar, não importa o que aconteça", disse Helena, olhando profundamente nos olhos de Lucas. "Você é minha escolha, hoje e sempre." Lucas sorriu com os olhos brilhando. "E eu prometo ser seu companheiro em cada passo dessa jornada." "Eu te amo pelo que você é, Helena, e sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa." Quando se beijaram, sob o aplauso dos poucos amigos e familiares presentes, ambos sentiram que finalmente haviam encontrado o que sempre buscaram. Um amor verdadeiro, além das aparências, além do status e do dinheiro. Era um amor construído sobre a confiança, a cumplicidade e, acima de tudo, a aceitação de quem eram, sem precisar mudar um pelo outro. E assim, de mãos dadas, Helena e Lucas seguiram sua jornada, prontos para enfrentar o futuro com o coração cheio de esperança. Eles sabiam que o caminho à frente ainda teria desafios, mas agora, mais do que nunca, estavam certos de que, com amor, poderiam superar qualquer obstáculo.